E o ano de 2026 começou movimentado, com ação na Venezuela, perspectivas de juros e as expectativas, claro, para as eleições já impactando a Bolsa. Vamos conversar então com o Roberto Mota, que é estrategista macro da Genial, para saber um pouco mais sobre esses movimentos do Ibovespa. Roberto, que é conhecido entre os colegas da Genial como Motinha, é isso mesmo? Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês daqui mais uma vez. Gustavo, o ano está começando com uma carinha muito boa, tá? O ano de 2026 está parecendo com o ano de 2025, tá? Com os metais preciosos fazendo novas máximas, já que o Trump está impossível, né? Dia sim, dia não, ele vem com uma medida heterodoxa. Sempre lembrando, tá, Gustavo? O dólar fraco no mundo ajuda muito as bolsas emergentes, ajuda muito as moedas de países emergentes. Então, a primeiro ponto que eu queria colocar, Gustavo, que o cenário internacional hoje, à luz das informações que a gente tem hoje, o cenário internacional, por enquanto, está sendo muito bom para bolsas de países emergentes. Me chamou muita atenção o dado de que saiu hoje de fluxo de ETF para países emergentes. A gente completou a 12ª semana consecutiva de fluxo e o fluxo da semana que venceu no dia 9 de janeiro entrou quase 4 bilhões, 3 bi 960, ou seja, o mundo quer países emergentes, tá? Hoje, por exemplo, o Bank of America, que tinha a Bolsa Brasileira como neutra, né? Ele resolveu colocar a Bolsa Brasileira como overweight, ou seja, acima, ficar comprado acima da média. Goldman Sachs também, que tem o head de Capital Markets, Banking Capital Markets, soltou uma entrevista no canal do YouTube da Goldman Sachs, ressaltando como ele enxerga mercados emergentes para 2026 e, mais uma vez, reforçou a tese de Brasil. Tá? Então, ou seja, o que vem lá de fora é evento favorável para a gente. Aqui dentro, Gustavo, como você falou, temos o evento eleições. Evento eleições é, no mínimo, muita volatilidade. Essa semana, a gente vai ter as semanas das pesquisas. A gente vai ter a pesquisa mais importante no mercado, que é da Genial Quest, a gente vai ter da Atlas Intel e vai ter um monte de coisa. A minha percepção é como é muito difícil algum investidor local ou internacional ter alguma convicção de quem vai ganhar as eleições até abril. Eu acho que esse cenário positivo que vem lá de fora pode segurar um pouco a nossa volatilidade e a gente pode acompanhar a performance dos mercados emergentes lá fora. Só para você ter noção, aquele ETF que chama EEM, que é o ETF das bolsas de países emergentes, subindo 1,15 hoje, indo para a nova máxima histórica. Então, Gustavo, a princípio, teremos mais um ano bom para os ativos brasileiros, com um cenário de dólar fraco, bolsa brasileira barata, o mercado com expectativa de corte de juros e aumentando o número de bancos estrangeiros, colocando a bolsa brasileira em destaque. Vamos ver se as eleições podem atrapalhar muito esse cenário que, a princípio, nos ajudaria muito. Mota, você citou todo esse ambiente mais favorável para o mercado. Vamos lembrar aqui, claro, que 2026 começou com o pé esquerdo, já com a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, esse caso do TCU no Banco Master. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas essas crises, o mercado parece que não entrou em pânico. Tivemos até aquela reunião da OPEP Plus lá no primeiro domingo do ano para decidir se fechava a torneira do petróleo ou não depois dessa escalada na Venezuela. As ações da Petrobras oscilaram bastante, deram um susto, mas agora seguem aqui estáveis na minha tela. Queria entender de você, você enxerga um mercado mais resiliente a crises ou o mercado está subestimando as consequências de tudo isso no longo prazo e aí também colocando nesse balaio as eleições? Gustavo, eu iria que o mercado, vamos olhar com um pouquinho, uma visão um pouco mais ampla, tá? Hoje a gente está num mundo diferente, né? Doutrina Monroe, que a gente pode, o mundo, não estou entrando no mérito da questão, tá? Mas a princípio é dividido em três fortões, né? A América Latina vai ficar para os Estados Unidos, a Ucrânia vai ficar para a Rússia e a China vai ficar lá, quem sabe, talvez com Taiwan, etc, etc. É um novo mundo. É um mundo diferente, mas os investidores estão se adaptando e estão olhando o que pode extrair de bons olhos, que seria o quê? A princípio, um petróleo barato. Você chamou de Venezuela, realmente foi um evento que chamou a atenção. A gente não pode negar o que está acontecendo no Irã. Tá? Então, se tem alguém negligente, eu não falaria que é negligente apenas com a Bolsa brasileira, e sim com as bolsas globais, que estão tudo em máxima histórica. Tá? Então, essa tua preocupação
eu também tenho. A percepção que eu tenho é a dúvida entre vou ficar de fora ou vou ficar preocupado com esses movimentos geopolíticos. Eu acho que, na média, os investidores estão preferindo aportar seus recursos em ativo de risco, com destaque, sem dúvida nenhuma, para as commodities metálicas, que depois de um ano estelar, tá? O ouro subiu 67%, já está subindo mais uns 4, 5 esse ano, a prata, que subiu 130 no passado, já está subindo esse ano ali perto de 10%. Mota, você citou as commodities. Eu vou pegar esse gancho então já para falar do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Na última sexta-feira nós tivemos uma sinalização histórica de que esse acordo vai para frente. A Ursula von der Leyen recebeu aí o sinal verde dos países membros de que sim, pode assinar o contrato lá no Paraguai, que é o país presidente do Mercosul. Então eu queria entender quais setores da Bolsa devem sofrer aí uma reprecificação, talvez não imediata, mas no longo prazo. Nós estamos falando aí de um rally das commodities, ou o setor industrial vai roubar mais a cena? Como é que você enxerga a Bolsa impactada por esse acordo Mercosul-União Europeia, Mota? Bom, Gustavo, confesso para você, tá? Não sou grande especialista, sem dúvida, acho que é um acordo para celebrar, mas é aquilo, entre a assinatura sábado que vem, sábado agora, no Paraguai, e a implementação, é uma longa jornada. Tá? Acho que a gente vai ter alguns revés vindo da França, não vai ser uma coisa assim tão simples. Bem por alto, tá, Gustavo, que já que não é minha praia, eu vejo que o setor agro brasileiro podia ser muito beneficiado desse acordo. Estamos falando de frigo, estamos falando de ações ligadas ao agro. Tá? Então, à primeira vista, eu vejo isso com bons olhos para esses setores. A questão de que você chamou a atenção de indústria no Brasil, eu não saberia dizer, Gustavo. Quando eu não sou conhecedor profundo do assunto, eu prefiro recolher a minha ignorância e não falar muito sobre esse tema. Em meio a todo esse cenário, então, geopolítico, mesmo com Venezuela no ar, Mercosul no ar, todas essas questões envolvendo o TCU, hoje mesmo tivemos mais um atrito envolvendo o presidente Donald Trump e Jerome Powell, né, que recebeu, então, uma ameaça direta aí da justiça americana, fez com que a Bolsa caísse um pouquinho. Eu tenho aqui as projeções, Mota, de alguns bancos sobre as altas do Ibovespa, os acumulados desse ano. Então, tem aqui, Morgan Stanley projetando alta de 190 mil pontos. Também temos até o ASA projetando 300 mil pontos, enfim, números mais altos. Você entende, mesmo com esse barulho todo no mercado, você acha realista esperar que o investidor estrangeiro continue confiante com o Brasil aqui com um destaque global, como um destaque global nesse ano de 2026, Mota? Gustavo, o ano está começando com essa cara, tá? Bolsas emergentes, máxima histórica, captações muito robustas para ETF da indústria focada em mercados emergentes. Eu acho que as bolsas globais, as bolsas emergentes, principalmente as bolsas da América Latina, podem ser o grande destaque de 2026. As melhores bolsas nesse ano, Gustavo, são as bolsas da América Latina. Só para a gente ter noção, a bolsa do Peru está subindo 13% em dólar esse ano. A Bolsa da Colômbia, que ano passado subiu quase 70%, está subindo 8,75% em dólar. A Bolsa chilena está subindo 7% em dólar. México subindo 4,25 em dólar e a gente subindo 3,80 em dólar. Então, eu acho sim, tá, que esse ano está com cara de bolsa de país emergente e especialmente América Latina, porque ser um grande play de commodities e as bolsas da América Latina ficaram largadas, abandonadas durante os últimos 15 anos, se não me falha a minha memória, tá? A questão das eleições, ela vai ser parte fundamental, mas eu acho que vai ter uma influência muito maior a partir do momento que se aproxima o segundo semestre. A grande discussão hoje, em termos de resposta que a Bolsa Brasileira dá para as eleições, eu divido em dois cenários. Tá? O cenário da continuidade desse governo, o mercado vai entender que é um pouco mais do mesmo. O que é um pouco mais do mesmo? O Brasil vai ter que conviver com juro real de 7, 8, que está 10%, por um período mais prolongado, que é a maneira que o Banco Central tem de frear a economia brasileira, já que a inflação de serviços, infelizmente, ainda roda 6%. Tá? Então, se a gente tiver continuidade desse governo, a gente pode ter uma queda da nossa bolsa, sim, mas talvez não uma queda, uma grande queda. Mas, em compensação, se o vento lá de fora continuar favorável, que esse é meu cenário central,
Se o dólar estiver fraco, de novo, que nem 25, eu vejo, mesmo com continuidade desse governo, uma Bolsa Brasileira positiva. Para a Bolsa ultrapassar 200 mil, 250 mil, ver lá o que a Asa Investment soltou, 300 mil, seria uma tese de alternância de poder e principal, Gustavo, é uma tese de alternância de poder, que o futuro governo seja um governo reformista, que faça um plano, uma ponte para o futuro, que venha com reforma administrativa, com reforma fiscal. Seria um Brasil diferente. Seria um Brasil que a gente poderia voltar a ter juros normais, juros de países emergentes. Hoje o México tem juros de 7, a Colômbia tem juros de 9,25, o Chile tem juros de 4,25. Se a gente fizer reformas administrativas, fizer um ajuste fiscal, a gente pode ter juros abaixo de 2 dígitos, a gente pode ter um juro de 8, 9, e aí sim, com reforma, eu vejo nossa bolsa assim, é difícil falar onde para, mas 230 mil, seria uma bolsa muito diferente. América Latina na moda e Brasil fazendo reformas é uma combinação explosiva para os nossos ativos. Seria muito bom e, se Deus quiser, o ano de 2026 vai ser o ano das bolsas da América Latina e tomara que o Brasil aproveite essa oportunidade e surfa ela de forma muito proveitosa. Estamos juntos na expectativa. Roberto Mota, estrategista macro da Genial. Roberto, muito bom contar aqui com seus pitacos, muito, muito proveitoso. Obrigado pelo seu tempo aqui, uma boa tarde a você. Obrigado, Gustavo, e a todos da CNN, muito obrigado pela presença aqui com vocês. Um abraço, meu querido.